Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar, né? Boa noite, Flávia. Bem-vinda. Esperar só mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. A gente marcou para as 18 horas, só para dar tempo. Boa noite. Boa noite, Pri. Tudo bem, tudo bem. Obrigada pela presença. Vocês me escutam bem? Boa noite, Flávia. Vocês estão me escutando bem? Me dê um retorno, por favor. Obrigada, Flávia. Vou começar me apresentando, então. Eu sou Ana Lorena, eu sou médica homeopata. Hoje eu atuo aqui em Montes Claros, atuo também em Belo Horizonte. Eu fiz residência médica em homeopatia, né? Formei em medicina. Já tenho 7 anos e meio de formada e fiz residência médica em homeopatia. Então, eu sou homeopata, atendo desde crianças, adolescentes, adultos, atendo todas as faixas etárias. Obrigada, Pri, pelo retorno. E a homeopatia ela tem uma forma muito diferente de ver a doença, ver a pessoa, né, ver a natureza de cada um. E isso me encantou quando eu comecei a estudar e me tratar com homeopatia, né? Na verdade, eu me tratei com homeopatia na infância, minha pediatra ela era homeopata, e na faculdade a gente ouve muito pouco de homeopatia e eu acabei trabalhando com outras coisas até que eu defini fazer a residência de homeopatia. A homeopatia, hoje a gente vai falar um pouco sobre a culpa, né? O limite entre o que é saudável e o que é patológico, né? O que já não é bom, né? E a homeopatia ela tem um olhar individualizado de entender a natureza das pessoas, entender as características das pessoas, né? Para a homeopatia, a gente tem a nossa personalidade, tem nosso jeito de ser e não tem nada de errado com isso. O que às vezes faz com que isso vire uma doença é tanto a intensidade que a gente às vezes usa de uma forma excessiva, né? Como a questão do momento também, né? E na maternidade, vocês podem concordar aí comigo, as coisas são muito intensas, né? É uma mudança muito grande na vida da mulher. E então, às vezes, acontece da gente perder esse equilíbrio, né? A homeopatia, ela busca restaurar o equilíbrio, né? Então, quando a gente fala o que é responsabilidade e o que é culpa, é exatamente isso. É quando eu perco o limite do saudável e eu começo a fazer um comportamento excessivo que começa a ser adoecedor. Esse tema eu sugeri como o assunto dessa live porque há pouco tempo eu fiz uma live falando sobre essa questão na mulher, né? E aí aprofundei agora na questão materna. A gente vem de uma sociedade machista, na qual a gente ouve desde de criança que a gente tem certas responsabilidades e certas culpas. E o modelo da mãe, da mulher que se torna mãe, ele é também estigmatizado, né? E a gente vai introjetando essas verdades.
Então, hoje a gente vive um contexto que as mulheres tentam ser super mulheres, né? Por causa dessas verdades sociais que introjetaram, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que dar conta. E aí, essa super mulher que quer ser super mulher, ela de repente quer ser super mãe, né? Mas às vezes a gente usa isso de uma forma muito excessiva. Então, o que é a diferença entre responsabilidade e culpa? Responsabilidade é quando eu tenho, eu estou ali, eu uso daquilo ali porque eu sou responsável por isso, né? Eu sei, assim, as meus limites, as minhas regras, né? De acordo com o que eu introjetei, né? Mas a culpa já é algo mais punitivo, né? Eu vou me excedendo. Então, na culpa há uma autopunição, né? Então, a culpa vem muito do que eu introjetei como real. Então, se a gente, mulher, nós crescemos ouvindo que uma mãe boa é uma mãe que paga, que dá presentes, que disponibiliza tudo, que tem que ter tempo para a criança, que tem que estar sempre disponível, que bater é ruim, castigar é ruim, dar limite é ruim, eu vou introjetando isso, eu vou crescendo ouvindo isso no meu contexto familiar, o que eu vou assistindo, e aí eu vou criando o meu modelo de maternidade, né? E se eu acho que eu estou ferindo esse modelo, eu começo a sentir culpa por causa disso, né? Então, se eu acho que eu tenho que ter tempo, mas na verdade eu também tenho que trabalhar, eu começo a ficar meio dividida, né? Então, mas eu tenho que trabalhar, como é que eu faço? Eu não estou dando aquilo que eu acredito que é correto. Então, a culpa é quando eu acho que eu estou lesando uma pessoa, e aí, no caso, como a gente está falando da materna, né? Eu estou lesando meu filho, minha filha, porque eu estou fazendo um mal para eles por causa que eu estou fazendo algo errado, algo inadequado. Então, isso que a gente acha que é o errado, o inadequado, isso vem de como a gente aprendeu que é o modelo materno positivo na nossa vida. O que vocês acham disso? Quem concorda aí com isso? Né? Alguém aí cresceu ouvindo que ser mãe era de uma forma diferente da que dá conta hoje? Né? Porque é isso que acontece. Então, você achou que você tinha que ter tempo para o filho, mas aí tem que trabalhar, a gente vive hoje dupla, tripla, quádrupla jornada, né? E aí aquilo que é a minha ideia de mãe, eu não consigo passar para o meu filho porque as circunstâncias não permitem. E eu começo a me culpar, eu começo a me martirizar, eu começo a me punir, eu começo a me julgar, né? Então, isso é um excesso, né, de responsabilidade. A responsabilidade é saber dos meus deveres, né, do que eu tenho que fazer, mas responsabilidade é saber também os meus limites. Que eu não tenho que ser perfeita, que eu não tenho que dar conta de tudo, porque eu não sou super. Eu sou apenas mãe, né? Eu sou apenas mulher, eu sou apenas humana, né? Então, isso tudo tem a ver muito com o que a gente vai introjetando da sociedade, da nossa história, da nossa infância, né? Então, e muitas vezes nem é algo que a gente concorda, é algo que a gente fica assim, repetindo o padrão. As mulheres da minha família são mães dessa forma. As mulheres que eu admirava como mães eram dessa forma. Então, nem sempre a gente para pensar. Então, o nosso comportamento acaba sendo automático. Eu não paro para pensar qual que é o modelo de mãe em que eu acredito. Eu apenas fico ali me cobrando de ser aquele modelo de mãe, de mulher que a sociedade me impôs, né? E isso vai sendo enraizado como crença na gente, né? Todo mundo está concordando, todo mundo passou por isso já, né? Nessas cobranças do nosso contexto, né? Como mulher, e aí a gente vai levando isso para a maternidade também.
E aí, essa cobrança, igual todo mundo falou aí, é uma cobrança extrema, uma cobrança excessiva, né? Realmente, a maternidade, ela é uma ruptura daquilo que a mulher estava com o costume de ser, né? Eu era uma mulher dessa forma, eu estava acostumada com isso, eu estava acostumada a gostar dessas coisas, aí de repente eu tenho uma outra pessoa aqui que é minha responsabilidade, que eu tenho que educar, que eu tenho que formar, né? Então fica aquela assim, dúvida do que eu faço e agora, como que eu me comporto. E isso é normal, isso tem uma fase de adaptação, né? O ruim na vida da gente, o adoecedor na vida da gente é quando a gente persiste naquelas coisas que nos fazem mal. Então, a adaptação, ela tem que acontecer, né? E tem que acontecer de uma forma pensada. Nós, mulheres, a gente tem que começar a questionar se o padrão social realmente é algo que nos contempla, é algo que a gente quer corresponder ou não. Porque, do contrário, a gente fica no automatismo, né? Só de responder ao padrão que foi colocado, foi introjetado durante a história, né? Que a mulher viveu essa violência emocional e psicológica muito grande, né? De submissão. E hoje a gente faz isso uma com a outra, né? A gente julga, olha como é que ela é mãe, olha como é que ela se comporta como mulher. Então hoje nós mulheres, a gente faz uma violência psicológica uma com a outra também, né? E aí a gente fica com medo de não corresponder às expectativas, não corresponder às expectativas sociais, né? Mas como é que os outros vão ver o que eu estou fazendo? Como é que meu filho vai perceber? E esquecendo de viver a experiência de ser mãe. Vive muito mais ali a cobrança, a culpa, a expectativa do que a realidade, do que a experiência. A Flávia falando aí, né, que quando tem mais filhos, a cobrança é ainda maior, né? Então, 3 filhos, a cobrança tripla, né? Não apenas sente culpa, como a sociedade nos culpa. E culpa mesmo, porque na verdade o outro não está na nossa pele, né? Só a gente sabe das nossas dores, do nosso contexto. Por isso que é importante a gente estar em paz e ser congruente com a gente mesmo. Mas se nem eu sei o que eu quero como mãe, o que eu quero como mulher, o que eu quero apresentar e o que me satisfaz nessas funções, como que eu vou também mostrar ali para o outro que eu estou sendo apenas congruente comigo? Né? Essa culpa a gente introjeta quando a gente realmente acredita que a gente está fazendo algo de errado. Né? Quando eu estou acreditando nessa crítica do outro, Flávia. Então, se a sociedade me culpa, se eu tivesse firme nas minhas posições, eu não sentiria isso tanto. Mas como eu também me culpo, a dimensão fica muito maior. Tudo que nos incomoda no outro, na sociedade, é porque tem algo em nós que está respondendo. Então, quando o outro nos culpa, e isso faz sentido porque a gente nos culpa, e aí sim isso vira um problema. Porque se o outro me culpasse, se o outro fizesse um olhar de julgamento e tudo, e eu olhasse assim, racionalizasse, isso faz sentido? Isso é o que acredito na maternidade? Não, isso não faz sentido. Se eu parasse e pensasse, eu poderia decidir se isso faz sentido para mim ou não. E aí não teria tanto peso. Você consegue entender isso? Como que é diferente? O primeiro passo para a gente abrir mão dessa culpa é a gente ter consciência do que a gente quer ser, o que a gente é como mulher, quais nossas expectativas para a gente e não a expectativa externa, né? Porque o outro vai julgar, porque cada um defende o seu lado, cada um acha que a melhor forma de fazer é a sua. E quando a gente faz a forma que é boa pra gente, que a gente acredita, aí a gente está congruente com a gente mesmo. E isso nos deixa em paz. O que vocês acham disso? Vocês acham que no dia a dia a gente tem esse discernimento? A gente para e pensa? Ou a gente vive num automatismo, né? Porque vocês já pensaram quantas vezes que se a gente parasse e pensasse ali sobre a crítica do outro, isso nos afetaria da mesma forma? O que vocês acham?
Porque se a gente conseguisse ter essa clareza de parar com o automatismo, parar com o que é, na verdade, a crença coletiva e discernir essa crença coletiva é minha ou não? Essa crença da minha família que está aí julgando é minha ou não? Faria ou não faria diferença? Né? Tem técnicas que a psicologia usa, o coach usa, eu costumo ensinar nas minhas consultas homeopáticas, né? Que é da gente passar a tentar conversar mais com a gente mesmo, né? Para ser mãe, hoje em dia, a cobrança ainda é maior, porque há muita disponibilidade de conhecimento, né? E aí, como tem conhecimento disponível, as mães de antigamente não estudavam para ser mães o tanto que as mães de hoje estudam, né? E se a gente tem conhecimento, se a gente já sabe as coisas que são boas e ruins, que estão aí na internet, nos livros, a cobrança aumenta, né? Porque será que eu estou fazendo o certo, o que está no livro, o que é certo para formar uma pessoa, né? E aí, na verdade, qual que é o nosso erro? É buscar esse certo. Cada mãe tem que se individualizar, cada mulher tem que se individualizar. O que é certo para mim, na minha família, para o meu filho, na minha casa, no meu relacionamento, pode não ser certo para outra mulher. Então, a individualização é algo que que a gente deveria fazer com maior frequência, porque o que serve para um não serve para o contexto do outro. Né? Cada um tem sua história, cada um tem a sua família, cada um tem seus traumas e você sempre vai fazer pelo seu filho o melhor que você dá conta. Né? A gente tem que fazer o melhor e ficar em paz com isso. Alguém aí acorda falando que vai fazer o pior, alguém aí decide ser mãe e engravida e fala, nossa, eu vou criar meu filho de um jeito horroroso, eu quero criar meu filho de um jeito horroroso. Ninguém aí faz isso, né? A gente sempre tenta o nosso melhor. E o melhor que a gente faz é baseado na nossa história, né? Nas nossas vivências, em como a gente foi criado. E esse melhor é o que você vai oferecer para os seus filhos. E isso tá certo, não existe certo e errado. O certo é aquilo que está te fazendo bem, que é coerente, né? Que você dá conta de fazer. Não tem como a gente cobrar da gente a mais do que a gente dá conta de fazer. E isso está muito relacionado à culpa, né? A gente quer cobrar da gente contextos, atitudes, além das nossas capacidades, além da nossa rotina e muitas vezes se comparando com os outros, né? E só que cada um tem o seu contexto, tem a sua família, tem as suas dificuldades e não tem como eu comparar. Nossa, ela é melhor que eu nisso e naquilo. Isso não é justo. Não é justo porque cada um tem uma história. Né? Na homeopatia, foi isso que me chamou a atenção na homeopatia, porque a homeopatia é uma medicina individualizada. A gente escolhe o medicamento para aquela pessoa que está ali na sua frente. Então, uma pessoa que vai tratar com homeopatia para depressão e entra outra na sequência que também está tratando para depressão, elas vão receber medicamentos diferentes, porque eu olho o contexto daquela pessoa, individualizo o medicamento para aquela pessoa. Isso é algo que eu aprendi que a gente devia fazer na nossa vida em todos os momentos. Individualizar e se respeitar nas nossas individualizações. Né? Honrar a nossa história, o nosso contexto e entender que a gente está fazendo o nosso melhor. Se a gente está se culpando, a gente não está entendendo esse contexto de onde a gente veio. Porque se eu estou achando que eu estou agindo errado, talvez eu tenha que mudar o meu contexto de crenças. Né? O que vocês acham? Eu gostaria da participação de vocês. Como que vocês se sentem? Qual que é o maior desafio para vocês? Porque aí às vezes a gente pode trocar uma experiência e algumas dicas, né? Eu acho que uma dica bacana é essa que eu falei, da gente conversar mais com a gente mesmo. E conversar com a gente mesmo, através de perguntas, faz com que a gente racionalize mais.
Então, se vem um e me culpa, vem a sociedade e fala que eu devia ter tempo com meu filho, mas eu faço tripla jornada. E vem o primo e fala a mesma coisa. Nossa, mas você fica tão pouco tempo com meu filho, com seu filho. E aí eu, nossa, já me sinto culpada. Eu deveria pensar, mas será que eu fico muito pouco tempo mesmo? Será que o tempo que eu fico é de qualidade? Será que se eu ficasse mais tempo seria de tanta qualidade assim? Será que realmente faz diferença? Como que eu observo o meu filho? Ele aproveita ou não aproveita nosso tempo juntos? Perguntas sempre ajudam a gente a racionalizar. A resposta automática ela é baseada nessas verdades, nessas crenças que a gente acredita. Então, se eu me sentir julgada, se eu me culpo, fico com raiva, eu fico com tristeza, eu tenho emoções condizentes com essa resposta automática do que eu acredito. Quando eu trago para racionalização, para pensar, eu consigo visualizar com clareza. E minhas atitudes, elas não vão ser baseadas apenas nas minhas emoções, mas elas vão ter razão também. Quando a gente age só na nossa emoção, isso é uma imaturidade emocional. A gente não tem boas respostas, né? E acontece muito da gente agir de duas formas, assim, extremas, né? Que é tanto a fuga quanto o enfrentamento. Então, se eu me culpo como mãe, como mulher, eu posso entrar em fuga e ficar evitando confrontar meu filho, ficar deixando ele lá mais no canto dele, né? Ou eu posso entrar em enfrentamento e tentar, não, mas eu não fico com ele porque ele também não quer ficar comigo. São padrões de comportamentos, de respostas que elas não são muito funcionais, não são muito saudáveis, né? Quando eu racionalizo as coisas, eu dou respostas mais saudáveis, porque eu penso o que é o correto ali para mim, o que é o congruente, o coerente para mim, né? A Pri falou aí que o filho não aproveita o tempo junto, que ele sempre quer mais. Criança precisa de duas coisas, assim, principais, né? Tempo de qualidade no qual ela se sinta acolhida e limites, porque vocês estão formando, educando, né? Então, saber que o tempo acabou também é um limite, porque ele não, quando ele crescer, ele não vai poder usar o tempo da forma que ele quer, também não, né? Educar tem a ver com dar limites também. Eu enxergo muito a formação, a educação, o criar os filhos como uma maquete para a vida. Dentro do lar, ali dentro da sua formação como mãe, não sei se tem algum pai aqui, como pai também, você tem que dar para o filho o que ele vai passar na vida. A vida não é só coisas boas, né? Você vai ter que dar o acolhimento, o amor, que isso é importante para a criança. Isso vai ensinar ela a ter emoções saudáveis, a ter boas memórias, né? A crescer emocionalmente, a identificar sentimentos, emoções. Então, acolher a criança é muito importante, entender o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo ali, ouvi-la, né? Mas o limite também é importante. Eu costumo brincar assim, que a gente fala assim, morde e assopra. Mas, na verdade, com a criança, a gente deveria fazer um pouquinho o contrário, né? Assopra, depois você morde. Né? Então, o assoprar primeiro é o acolher. Mesmo no momento ali de uma birra, de uma coisa mais séria, vocês não vão conseguir fazer isso. Mas depois que passar, a conversa, o olho no olho, me explica como que você está se sentindo e você vai educando a criança a entender quais emoções que ela tem, quais emoções que ela está apresentando e quais são as respostas adequadas àquela emoção. Isso é tempo de qualidade, isso é acolhimento, isso faz com que o tempo que você tenha com a criança, ele seja muito melhor usado do que você ter um grande tempo com a criança, você tá ali nos seus afazeres, a criança no delas e vocês não terem interação. Então, para a criança, é mais importante tempo de qualidade do que a quantidade.
E a culpa materna, ela vem muito pela quantidade, né? Eu não estou passando tempo suficiente. Mas não é assim que a criança interpreta. Basta pensar o seguinte, para vocês, quando eu falo assim, infância, o que é que vocês lembram da sua infância? Quais momentos que vocês lembram da sua infância? O que é que vem aí? Infância, coisas boas da infância? Você se lembra do dia a dia, da comida, do levantar para ir para a escola, ali desses momentos assim? Vocês se lembram dos dias que passaram no parque, um piquenique, uma coisa diferente que fez, uma viagem, um momento que tinha com a mãe ou o pai era um dia de tomar sorvete, né? Coisas criativas, coisas lúdicas, um tempo de qualidade, um brinquedo que a criança goste. Isso aí faz meia horinha virar uma lembrança para o resto da vida. Tempo de qualidade é mais importante para a criança do que quantidade, né? E o acolhimento das emoções, mesmo que você discipline depois, mesmo que tenha um limite depois, mas você entender, não, mas por que você chorou? Por que você se sente assim? Ok, entendi, te ouvi, tudo, te acolhi, mas não foi adequado e você vai ter tal limite. Isso aí, pelo menos a criança se sente ouvida, se sente acolhida no que ela sentiu, né? Então essas coisas, elas são mais importantes do que a quantidade de tempo. Vocês conseguem entender isso? Porque geralmente é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente quer ter muito mais a quantidade do que a qualidade. E a culpa vem às vezes disso, porque fulano de tal, ou livro tal, ou internet em tal site falou que eu tenho que ficar X horas com minha criança por dia e eu não dou conta. Mas se eu não dou conta de X horas por dia e vou lá uma vez por semana, num passeio legal, ou brincando do brinquedo que a criança gosta, será que isso não tem o mesmo valor ou até mais valor do que a quantidade de tempo, né? Então, a culpa, ela tem que ser racionalizada, porque a culpa, ela não é justa com a gente mesmo. Culpar-se é a gente ficar se martirizando, a gente ficar... É um castigo que a gente faz com a gente mesmo, né? De que a gente deveria ter outros comportamentos, mas a gente sempre faz o que é o nosso melhor, né? A gente tem que estar em paz com isso, que a gente está fazendo o nosso melhor, porque assim a gente fica uma pessoa melhor, a gente fica uma mulher melhor, uma mãe melhor, né? Isso é uma das formas de autocuidado materno, né? É preciso que a mulher entenda, porque a mulher tem muito essa energia do cuidar, né? Do cuidar do outro. E a mulher precisa entender que se primeiro ela não cuida dela, ela também não está cuidando do outro com qualidade. O autocuidado, ele não é egoísmo igual a sociedade vende. A mãe pensar em si, dar limite, sair sozinha sem o filho, fazer uma viagem sozinha, e se está disponível isso, né, no contexto dela, isso é você ter momentos para você. Isso é você ter limites saudáveis para a sua vida. Quando eu me cuido, quando eu me satisfaço, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser melhor para mim e para meus filhos também. Então, o que acontece? Se eu não me cuido, daqui a pouco eu estou angustiada, eu estou com raiva, eu estou deprimida e eu estou descontando isso sem querer no filho, né? Então, o autocuidado não é egoísmo, é uma forma mais linda de amar os outros. Porque quando eu me amo, me acolho, me cuido primeiro, eu vou retornar para o outro uma pessoa muito melhor, né? A Flávia falou aqui que a infância foi muito bem aproveitada em família. E é bem verdade essa questão do tempo. A minha mãe trabalhava o dia todo, mas sempre tirava um tempo para passar comigo e meus irmãos. Jogos, filmes, passeios, pouco tempo, mas bem aproveitado. E aí, olha as memórias que ficaram, Flávia. Tá vendo que como não faz sentido se culpar, às vezes, por determinadas situações que não condizem, porque a criança, na verdade, precisa de acolhimento, de tempo de qualidade. Quais são as outras culpas que vocês
acabam pensando, que acaba passando no coração, na mente de vocês, além dessa do tempo? Tem alguém aqui que anda se culpando de outras formas? Porque tem o do não brincar, né, que é muito comum, tem a do tempo de qualidade, que é bem comum. O do castigo também, essa outra questão é bacana, né? Quando eu falei com vocês que a criação é como se fosse uma maquete para a vida, muitas mães ficam sentindo culpadas de falar não para o filho, de não poder dar uma escola de outra forma, de não poder dar um curso extra, de não poder dar pagar mais por uma viagem, por um professor ali particular, ou por N situações, um brinquedo, uma comida, né? E aí as mães acabam não falando não, ou às vezes não se cuidam, né? Aí o autocuidado. Às vezes trabalham a mais para comprar aquilo para o filho e depois fica cansada e não consegue ter tempo de qualidade, né? Se coloca em situações só para disponibilizar aquilo para o filho, né? E aí o que acontece? O que essa criança está aprendendo, né? Que ela pode tudo que ela pede, ela recebe, que as coisas elas são fáceis e disponíveis. E como que essa criança vai crescer? Que tipo de adolescente que essa criança vai ser? Que tipo de adulto que essa criança vai se tornar, né? Quando a mãe ensina limites para o filho, na verdade, ela já está ensinando um pouco do que é a vida. E esse adulto, ele vai ser muito mais maduro emocionalmente. Ele vai ser muito mais fortalecido, porque quando ele tiver frustrações, ele vai saber lidar com isso, porque ele já veio aprendendo a lidar com frustrações desde a infância, né? Às vezes, mesmo que eu tenha a possibilidade de dar as coisas, é interessante que eu crie frustrações na criança propositalmente. Que mesmo que eu tenha o dinheiro, eu fale que eu não tenho e explique para a criança que às vezes a gente tem dinheiro e às vezes não tem. Para que quando a criança crescer, ela saiba lidar com as diversas situações da vida, né? Então, o falar não é muito importante. Né? Eu acho, não sei se vocês perceberam o que a gente está vivendo agora com adolescentes e jovens, né? O número de suicídios por frustrações, que a nossa geração, né? Você deve ter mães aqui da minha idade, né? Mais ou menos assim, a gente não tinha esse tanto de suicídio igual a gente vê hoje. Mas a nossa geração foi uma geração que cresceu com mais limites, né? Hoje as coisas são muito disponíveis e muito fáceis de serem adquiridas, né? E quem que você acha que está melhor preparado para a vida? Quem foi melhor preparado para a vida? A gente ou essa nova geração em que tudo está disponível e tudo pode ser comprado com cartão de crédito e pode ser dividido e sempre a palavra é sim, 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 né? Então, é importante que a criança aprenda o sim, o não, o momento adequado, né? Para que quando esses desafios forem se apresentando na vida, ela consiga lidar de uma forma diferente, né? De uma forma boa, de uma forma positiva, e que isso não seja uma grande trava na vida dela, uma grande paralisia, né? Essa questão do suicídio mesmo, a gente vê pessoas suicidando porque tiveram notas ruins, terminaram namoros, né? Como a gente não via na nossa época. Há alguma dúvida? O que vocês acham disso que eu falei? Vocês concordam ou quem discorda de alguma coisa? Me dá a opinião de vocês. Algum ponto que vocês pensam diferente? Há alguma dúvida, alguma questão? Né? A vantagem da live é essa interação, né? O objetivo aqui é ser mais uma conversa do que uma palestra, né?
O tanto que é importante, são pequenos aprendizados que fazem uma grande diferença na vida da gente, né? A gente vai aprendendo, o falar não é difícil, mas ele tem que ser aprendido, né? Então, tudo que a gente não tem hábito de fazer, tudo que não é do nosso contexto, que a gente não está acostumado, que não é de algo que a gente trouxe do aprendizado da vida, da nossa história, e é difícil mesmo, é doloroso mesmo, principalmente se tem traumas relacionados a isso. Então, se eu não tive as coisas da minha infância, eu quero dar as coisas para o meu filho, porque eu sofri por não ter as coisas. Mas cada história é uma, né? Se eu não tive as coisas, eu não conserto a minha história dando as coisas para o meu filho. Eu tenho que individualizar, eu tenho que ver o que é que ele precisa. Ele precisa das coisas em que momento, e que momento que ele precisa do não, né? Porque aí a gente compensa a história de uma forma errada às vezes, porque às vezes aquela pessoa não precisava disso, né? Precisava era o contrário, era de mais limites, né? Então a gente tem que individualizar, olhar, até quando tem aí mais filhos, cada filho é um, né? Então, um filho vai precisar de mais limites, o outro menos limites, um vai precisar de mais acolhimento, o outro menos, às vezes um é mais sensível, o outro é menos sensível. Então, a gente tem que olhar e explicar isso para eles, né? Que as pessoas são diferentes, né? Que as necessidades são diferentes, né? Não tem como padronizar uma criação. E você dá, mesmo quando você padroniza, se você dá a mesma criação para todo mundo, cada um vai sair de um jeito, porque cada um tem um contexto emocional diferente, características diferentes, né? A Franciele, concordo, falou exatamente uma das maiores culpas, o falar não de forma assertiva, e não só para filhos, exatamente. O falar não é principalmente uma dificuldade para quem já tem dificuldade para falar não para qualquer pessoa, né? Não só como mãe, mas como pessoa, como mulher, já vem de um contexto que é difícil falar não. Eu brinco o seguinte, que se tá difícil falar não, começa devagarzinho, começa falando vou pensar, porque eu falar sim é algo que já ficou automático, porque eu tenho vergonha de falar não, porque eu não aprendi a falar sim, né? Então, ao invés de ficar dando a resposta automática, começa a falar, vou pensar, vou perguntar para fulano, vou ver na minha agenda, porque aí você vai ter um tempo de pensar, de se consultar, se isso faz sentido para você ou não. O automático, às vezes, não é um funcionamento adequado para a gente. A gente tem que tentar sair do nosso automatismo, trazer um discernimento, uma racionalização. E às vezes falar, eu vou pensar, já dá esse tempo, né? O falar não também pode ser treinado, porque no falar não, o medo do falar não está embutido o quê? Nossa, o que o outro vai achar? Como que o outro vai se sentir com não? Nossa, eu vou estar errada, eu vou provocar um mal ali, ele não vai gostar, né? Então, o falar não, ele não precisa ser de um jeito só, né? Tem várias formas da gente falar não. Então, há formas mais sutis, mais leves, né? Mais explicativas. Falar de como a gente se sente falando não já é um bom começo. Então, assim, olha, eu tenho dificuldade de falar não, eu me desculpa por eu falar não, eu até fico constrangida de falar não. Não ameniza as coisas se a gente falar isso para a pessoa? Falar dos nossos sentimentos acaba sempre ajudando, né? Então, fala assim, eu gostaria tanto de te ajudar que eu fico até constrangida de falar não. Meu filho, eu gostaria tanto de te dar, eu gostaria tanto que tivesse disponível nesse momento, mas a situação está difícil e eu vou, infelizmente, ter que te falar não. Ou não vai ser saudável para você eu falar não. Explicar, falar como se sente, isso é uma forma de amenizar o não, né? O não, se a gente fala, não vou fazer. Então, o outro, se a gente fala de uma forma objetiva ali, sem acolhimento para a necessidade da criança, ele vai interpretar o que ele quiser com aquele não. Então, assim, não vou te dar, não. Ele pode achar que você não gosta dele, ele pode achar que você não valoriza o sentimento dele com relação àquilo, né? Isso que eu falo da necessidade de acolher. Então, eu estou entendendo que é bom
que é importante para você, que você gostaria de ter isso. Mas, infelizmente, eu vou ter que te falar não por isso, por isso, por isso, e eu me sinto assim por ter que falar não. Então, isso ajuda muito, né? A gente tem que entender que as coisas não precisam ser de um jeito ou de outro. Elas têm um meio termo, né? É isso que é o equilíbrio, né? É isso que a gente restaura na homeopatia, né? A homeopatia é uma medicina que melhora a reação da pessoa, que melhora o enfrentamento das doenças, que melhora o físico e o emocional, para justamente encontrar esse equilíbrio, né? Então, se eu adoeço muito, não precisa de tanto, eu posso adoecer um pouquinho menos. Se os adoecimentos são graves, eles podem ser mais leves. Ou seja, entre os extremos sempre existe um meio termo, que é isso que a gente estimula na homeopatia. Na homeopatia a gente estimula a saúde da pessoa, para que haja esse equilíbrio. E esse equilíbrio é o saudável para a nossa vida, né? Eu não preciso ser assim ou assim, eu posso ser de um jeito equilibrado, encontrar nesse meio termo aquele lugar em que eu me sinto bem, que pode ser mais para um lado ou mais para o outro, né? Uhum. Alguma dúvida, meninas ou meninos? Eu não sei se tem algum pai aqui, acho que não. Não sei se eu não vi alguma pergunta. Nossa, o tempo voa. Eu já tomei muito tempo de vocês. Passa muito rápido. Agora que eu olhei o relógio, às vezes fica um pouco cansativo a gente falar muito, né? Vocês querem tirar alguma dúvida? Já tem 45 minutos de live. Acho que já está de bom tamanho. Porque se fosse para falar de culpa, a gente ia falar de culpa horas e horas, né? Mas o que eu acho que é importante é ficar, que é o que eu gostaria de passar e que eu não sei se eu fui clara, vocês me tirem, podem perguntar, podem falar o que vocês quiserem, tá? Aí para que a gente possa conversar sobre isso melhor, mas o que eu queria falar era isso. Não se permita cair no senso comum do que é a maternidade, do que é ser mulher, né? Porque o senso comum, ele pode não servir para mim, ele pode não servir para você. Você tem uma história, você tem um contexto, você tem uma realidade que é apenas sua. E eu tenho a minha, que é totalmente diferente. Então, meu jeito de ser mãe vai ser um jeito, seu jeito de ser mãe é de outro jeito. Né? Meu jeito de ser mulher é um jeito, o seu jeito de ser mulher é outro. Né? Não existe jeito certo e errado. Existe o jeito em que eu me sinto bem, que eu me sinto satisfeita, que eu me sinto coerente. Exigência extrema, exigência idealizada, essa super mãe, super mulher que está nos livros, que está na internet, essa mãe ela não existe. É um ideal que a gente nunca vai alcançar. Né? Ali, essas dicas, elas são para serem consumidas com racionalidade, para que a gente possa fazer ajustes na nossa rotina, mas não que a gente tenha que corresponder àquilo. Idealizar demais, exigir demais uma grande expectativa, leva a gente a grandes frustrações. Né? Então, a gente precisa ter esse discernimento de que eu preciso ter metas, planos, objetivos mais reais. Eu preciso ter uma visão da maternidade mais real, do que é ser mulher mais real, porque assim eu vou me satisfazer. Né? Então, é preciso que eu entenda o que é bom para mim, que eu me individualize, né? E que eu busque ver se quando eu me culpo, aquilo tem sentido ou não. A culpa é uma punição. Ela não deve acontecer, ela não é justa, né? Porque eu estou sempre fazendo o meu melhor. Por que eu vou me culpar? Eu fiz o que estava na minha condição e eu não sou perfeita, né? Então, a gente tem que fazer o que está na nossa condição e se sentir responsável por isso, né? Responsável é bom, é saudável, né? Eu vejo ali onde que eu me encontro naquilo. Culpa já é ficar se batendo, se martirizando, né? E muitas vezes é baseado em valores que nem são meus, que eu construí na minha vida observando o externo, né? Então é importante que eu pense,
que eu reflita sobre isso e que eu veja qual que é meu jeito congruente, qual que é o meu jeito adequado, o que é coerente para mim, a maternidade, o ser mulher, né? Então, a mensagem que eu queria deixar era essa, né? Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma, espero que vocês tenham aproveitado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Flávia falou aí que amando, né? Nadi também, muito obrigada. Se ninguém... Fran, mais alguma coisa, Fran? Gostaria de deixar alguma pergunta, algum recado? Se mais ninguém tiver, eu gostaria de agradecer ao Colégio Otto, né? O convite. É sempre bom ter um bate-papo sobre assuntos que nos engrandecem, né? Nos fazem evoluir, né? E tudo isso que foi falado, cada um percebe e pega aquilo que é possível para a sua vida, né? É importante entender isso, que não há jeito certo e errado de fazer as coisas, né? Que sempre a gente faz o nosso melhor. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui, tá? Vocês me encontram aí nas redes sociais também. Se alguém tiver alguma dúvida, meu Instagram é homeopatia.analorenafd. Aí vocês podem me mandar a dúvida lá pelo Instagram, que aí eu respondo, tá? E aí a gente continua conversando sobre essas coisas, ou em outros momentos, outros bate-papos, outros assuntos, viu? Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada, Franciele. Obrigada, Flávia. Foi muito bom estar aqui também. Abraço, meninas. Qualquer dúvida é só me procurar. Estou à disposição, viu?